O vereador Benedito Roberto Meira teve iniciativa em relação à apuração dos casos do precatório, que culminaram com a Comissão Especial de Inquérito, que analisa 2 procedimentos. Na apresentação prévia do relatório final, ele compareceu à Comissão de Inquérito para apresentar as suas sugestões de inclusão no texto. Que questões gerais o senhor acha fundamental que, na sua visão, precisam ser incluídos nesse relatório para apreciação em plenário posteriormente? Bom, primeiro que teve alguns pontos que eu não concordo em relação à prescrição das ações praticadas por servidores, sejam eles de carreira, sejam eles comissionados. Eu entendo que a atitude, o ato desses servidores, tanto na defesa jurídica quanto na defesa técnica, que é o laudo, a avaliação de um laudo, por exemplo, da floresta urbana, deixou a desejar. Ficou claro e evidente que o servidor comissionado, quando ele fez um despacho, ele fez uma análise do laudo pericial e quando colocou nada a opor ao laudo apresentado, na minha opinião, ele foi desidioso, ele se omitiu em relação a algo de relevante ao município, porque tinha um laudo atribuindo um valor de R$ 139 o metro quadrado, ao passo que era sabido por todas as pessoas que conhecem ali no entorno da floresta urbana, as outras áreas ali adjacentes, que o preço do metro quadrado não passa de R$ 25 o metro. Então, em relação à conduta dele, em relação também à servidora, que fez a manifestação jurídica e a própria comissão apurou que ela deixou de pontuar várias teses defensivas que poderiam justificar e, quem sabe, até mesmo defender o município e impedir que o município fosse condenado, assim não o fez. Então, eu entendo que esses servidores eles devam ser responsabilizados por improbidade administrativa, porque a improbidade, quando ela causa dano ao erário, ela é imprescritível. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma repercussão geral nesse sentido. Então, eu vou fazer esses apontamentos, porque eu entendo que, embora o relatório da CEI ele tenha feito uma explanação sucinta de cada caso, por que isso aconteceu, mas na hora da responsabilização dos servidores, ao meu ver, deixou a desejar. E é esse deixou a desejar que, ao meu ver, né, vereador Meira, eu vou fazer os apontamentos que eu entendo que tem que sim que ser apontado indícios de improbidade administrativa. Isso cabe ao Ministério Público apurar, que é o órgão responsável para a apuração desse tipo de falta, né? O Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito policial e assim, uma série de coisas, mas nós não podemos deixar de apontar, de indicar que houve ato de improbidade por parte desses administradores, desses servidores. Agora, eu também não descarto a possibilidade de responsabilizar o prefeito municipal, porque lá na própria lei de improbidade diz que a prescrição em relação ao cargo de prefeito, que tem o cargo eletivo, que é o mandante do cargo, ela prescreve 5 anos após o término do mandato. Ainda nós não transcorreu esse prazo, não é a data do fato. Então, a partir do momento que se toma conhecimento de uma ação vultuosa, nesse sentido, uma ação milionária, se tem que responsabilizar alguém, além dos servidores diretamente envolvidos, tem que ser o prefeito municipal, ao meu ver. Neste caso, também valem as citações para o caso do precatório da área atrás do Gasparini, em relação ao arquiteto Vladimir Riel e a procuradora jurídica Adriana, em parte? Sim, os dois estão envolvidos também são os mesmos funcionários, mesmos protagonistas nesses mesmos 2 casos. Além disso, acrescenta o procurador, o Ricardo Chama, porque ele, na verdade, foi quem fez a contestação. E a servidora Adriana, depois ela fez as alegações finais. E eu vi as alegações finais, mas cabe agora ao judiciário, por meio de uma ação de improbidade, avaliar se a conduta dela foi, de fato, pertinente ou não ao cargo que ocupa. Para a comunidade fica claro que, se os atores do processo tiverem agido na defesa do interesse público, nós poderíamos não ter pago, pelo menos, essa indenização da área do Gasparini? Olha, eu posso garantir que sim, porque nós temos uma série de fatores aqui, nesse caso da indenização do Gasparini. Lá, por exemplo, é uma área rural, então você não pode pleitear um parcelamento de solo, um loteamento em uma área rural. Lá nós temos um declive acentuado da área, que também desvaloriza. Nós temos uma linha de transmissão que também você deve desconsiderar o valor. E nada disso foi feito. Faltou, na verdade, uma diligência por parte de servidores públicos municipais, seja do jurídico, seja da área administrativa, os técnicos, no intuito de pegar e dar subsídios para a sustentação
dessa linha de defesa. Isso não foi feito. Obrigado ao vereador Benedito Roberto Meira, que apresentou para a gente as sugestões que ele encaminha ao relatório da Comissão Especial de Inquérito. Nesta quarta-feira de manhã, será feita a leitura dessas inclusões, a discussão e votação dentro da Comissão de Inquérito para, aprovado o relatório, ser submetido ao plenário e votação dos vereadores em sessão ordinária.